Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás já começa a entrar num clima de decisão com partidas difíceis dentro de casa e dessa vez, nada mais nada menos que contra o Botafogo, com 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Enfim, trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa partida, as prováveis escalações e o que eu espero do posicionamento da equipe, as principais armas também desse Botafogo, como o Goiás pode, por exemplo, minimizar isso com uma boa intensidade no meio de campo, algo que basicamente deixou de acontecer nos 2 últimos jogos, diante do Palmeiras, também contra o Flamengo no Maracanã. Essa maratona incrível de jogos, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas enfim, não tem muito o que perder e tempo, a perder, enfim, buscar o mais rápido possível sair também dessa situação na zona de rebaixamento. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando essa partida que acontece no domingo, 6h30, no máximo ali até umas 9 horas, 9h15 da noite, já coloco o nosso pós-jogo aqui no canal, combinado? Para você palpitar nessa partida, te indico a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas com ótimas cotações, para esse duelo na Serrinha. Por exemplo, uma vitória do Goiás dentro de casa está pagando R$ 2,75 a cada real apostado lá na Sorte GoBet. Um empate R$ 2,70 e uma vitória do Botafogo fora 2,17, ótimas cotações com a nossa parceira aqui do canal. Nesse domingão também, com várias outras partidas no Campeonato Brasileiro e muitos clássicos também, Teremos aí, por exemplo, Corinthians e São Paulo, com empate a 2,65 a cada real apostado. América Mineiro e Cruzeiro, com a vitória do Cruzeiro fora pagando 2,50, um empate 2,70 e um triunfo do América em casa 2,32. E finalizando dos clássicos também, teremos Atlético Paranaense e Coritiba, com uma vitória, por exemplo, do Furacão em casa a 1,60. Vasco e Santos, também teremos aí Grêmio e Fortaleza, tudo nesse domingão lá na Sorte GoBet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa partida entre Goiás e Botafogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na Serrinha nesse domingão às 6h30 da tarde, /noite, como você preferir. Enfim, o Goiás que obviamente você olhando pela tabela de classificação, em 5 rodadas você perder 4, você já acaba olhando e fala, pô, esse treino tá legal. Mas quando você acaba observando, as derrotas foram diante o Flamengo, por último, Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, esses 2 últimos, também fora de casa, enfim, totalmente normal dentro de âmbito de uma equipe que não é, por exemplo, igual ao Botafogo, que vai lutar por pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana, enfim, na Libertadores, em competições internacionais. Esse já é o primeiro pensamento do Botafogo. Pelo lado do Goiás, infelizmente, mais um ano buscando os 45 pontos, então não é uma sequência de desespero. Agora, já começa, digamos assim, dentro do início do Campeonato Brasileiro, uma partida contra o Botafogo até coloca um ligeiro favoritismo pelo lado do Goiás, desde que não seja esse Botafogo, com incríveis 5 vitórias consecutivas. Então, se no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, essa partida, na Serrinha também não será diferente. Acho que um ponto também interessante é que o Botafogo tem uma partida também importante no jogo contra o Atlético Paranaense já na próxima semana. Quarta-feira, esse jogo lá em Curitiba, onde é válido pelas oitavas de finais, acho que é esse mesmo, oitavas de finais da Copa do Brasil. Então, talvez o técnico Luiz Castro possa rodar algumas peças dentro desse atual elenco, até mesmo porque o Botafogo já vinha fazendo isso nas últimas rodadas. Pelo lado do Goiás também tem jogo no meio de semana, essa partida na quarta-feira, 8 horas da noite contra o Paysandu lá no estádio no Mangueirão, em Belém. Então o Goiás ele não vem priorizando uma outra competição. Quando chega em cima da rodada, aí que o Goiás ele meio que faz ali uma avaliação dos jogadores que estão bem fisicamente, mas o próprio Edminho também já reconheceu isso, que a prioridade nesse começo de ano, é sim a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode imaginar uma força máxima, que o Goiás tiver de melhor para esse duelo contra o Botafogo em casa, será colocada em campo. Uma boa notícia, o retorno tanto do Lucas Alter quanto também do Bruno Melo ali na zaga, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem a confirmação ainda sobre os jogadores que saíram lesionados, não que saíram, mas que pelo menos terminaram o jogo com algum problema muscular ou pancadas, No caso tanto do Morelli, ele foi substituído aos 15 minutos do jogo contra o Flamengo, o próprio Dieguinho e o Vinícius, esses 2 últimos até finalizaram a partida contra o Flamengo no Maracanã. Ainda são dúvidas, mas acredito que principalmente o Vinícius não tenha nenhum tipo de lesão. Acho que o principal deles mesmo, a tendência é que o Morelli não participe desse duelo diante do Botafogo. Então eu diria que a provável escalação do Goiás para esse duelo
com o Tadeu no gol, ali na zaga com o Bruno Melo e também o Lucas Alter, lateral direita com o Maguinho, lateral esquerda com o Sander e no meio de campo ainda ficando uma dúvida, o Zé Ricardo juntamente com o Dieguinho e esse outro jogador, acredito que possa ser ou por exemplo, o William Oliveira, pode ser o Felipe Bastos, talvez o Johnny Lucas, né, se ele tiver condição, ou até mesmo o Guilherme. Então ficaria essas três opções para o meio de campo, o William Oliveira, o Guilherme, o Felipe Bastos, até mesmo o Johnny Lucas, né, são 4 opções para o lugar do lesionado Morelli, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né, como falei para vocês, não tem essa confirmação, mas possivelmente dando descanso para o jogador. E lá no ataque, com o Palácios, né, fazendo uma função mais centralizada, o Matheus Peixoto e também o Vinícius. Caso o Vinícius não possa participar desse duelo, ou o Diego Gonçalves ou o Alisson assumem a sua condição, mas como eu falei, acho que o Vinícius, né, assim como o Dieguinho, não terá grandes problemas. É uma escalação, digamos, relativamente ok. Eu até falei errado, né? Falei o Tadeu no gol pelo costume, né? É o Marcelo Rangel ainda ficando no gol do Goiás nessa atual partida. Perdão aí pelo erro, né? Enfim, o Tadeu ele vai demorar pelo menos mais uns 10 dias para retornar ao gol do Goiás. Acho que o Rangel consegue também fazer boas atuações. O Goiás precisa voltar principalmente a ter aquela mesma intensidade no meio de campo. É óbvio assim. Pela sequência de jogos, né, os jogadores ficam mais cansados. É normal aparecer um tipo de lesão, como no caso do Morelli, o Dieguinho Sentino, o Vinícius, totalmente comum nessa maratona de jogos, onde até o mês de junho, né, quase a metade do mês de junho, o Goiás não terá nenhum meio de semana livre, ou seja, partidas todo meio e também no final de semana. Mas eu gostaria de ver o Goiás um pouco mais atento na sua marcação, pelo lado direito, encontrar ali um jeito, né, do Maguinho juntamente com o Dieguinho. Eles fizeram boas partidas na parte de marcação, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Internacional também, a partir do momento que o Dieguinho ele foi para a lateral direita, naquele jogo contra o Palmeiras, né, onde o Maguinho estava suspenso, o Goiás não conseguiu sair jogando e o Dieguinho também não fez uma boa partida. No duelo diante do Flamengo no Maracanã, com o retorno dos dois, né, nem o Maguinho nem o Dieguinho também conseguiram desempenhar um bom futebol. Então nesse primeiro lado, onde o Botafogo é muito forte, pelo lado esquerdo, né, tem o Vitor Sá, tem também o Carlos Eduardo, né, que cai ali por aquele lado, o próprio lateral esquerdo Marçal, que tem grande qualidade para chegar na linha de fundo, enfim, essas três peças que jogam pelo lado direito, em cima no caso, né, da marcação do Goiás. Então precisam ficar atentos. E aquela mesma intensidade no meio de campo. Sem o Morelli fica um pouco mais difícil. Mesmo assim, o Zé Ricardo e o Dieguinho eles têm uma qualidade absurda para sair jogando. O Palácios, né, procurar ali um pouco mais o jogo, ir para cima da marcação, fazer algo, por exemplo, semelhante do que ele executou, né, no jogo contra o Corinthians, de fazer rápidas tabelas. No jogo contra o Universitário também, né, ali com o Matheus Peixoto e o Dieguinho na lateral direita, porque não até mesmo o Maguinho sendo um elemento surpresa dentro da grande área do adversário. Então acho que o Goiás precisa concentrar principalmente nisso. Aquela mesma intensidade, o Dieguinho voltar para a partida, o Maguinho juntamente com o próprio Diego, né, ali pelo lado direito, ficar mais atento na marcação e ter aquele jogo intenso no meio de campo, que conseguiu fazer isso no duelo, por exemplo, diante do Atlético Paranaense, ainda inicial, né, lá na Série A do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, fez isso com perfeição no jogo contra o Corinthians na Serrinha, contra o Internacional também no Beira-Rio, eu gostei bastante desse posicionamento, da movimentação dos jogadores do Goiás, contra o Universitário do Peru também foi da mesma maneira, porém nesses dois últimos jogos, contra o Palmeiras e também diante do Flamengo, né, no Maracanã, a intensidade acabou caindo, o Goiás teve até alguns lampejos, mas faltou um pouco mais de agressividade, principalmente nessa definição lá no ataque, né, por parte do Verdão, pena a bola rondando muito mais. Outro ponto também que é importante, o Goiás precisa parar de levar gols muito cedo, né, geralmente no primeiro ataque do adversário, seja no primeiro ou no segundo tempo, o Goiás acaba cedendo gol. Foi assim no jogo contra o Flamengo, né, no primeiro e no segundo tempo, contra o Palmeiras também da mesma maneira, contra o Atlético Paranaense na segunda etapa, diante do Internacional também já no comecinho, né, do segundo tempo, então isso é muito prejudicial. A equipe que precisa sempre buscar o resultado. O Goiás só fez um gol, né? No caso, em um jogo, ele acabou marcando todos os seus gols nessa Série A do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o ataque é muito fraco, mas vem perdendo muitas oportunidades. O Goiás não pode dar esse luxo de rondar a área do adversário o tempo inteiro e não colocar a bola para o fundo do gol. Então, basicamente isso, essa intensidade no meio de campo, ajeitar o lado direito, principalmente na parte de marcação, não levar um gol muito cedo e agora com o retorno da zaga também, né, o Bruno Melo e o Lucas Alter, esperar um melhor posicionamento para evitar principalmente também esses gols de jogada aérea. Aí só para falar aqui rapidamente sobre a tabela de classificação também, o Goiás que se encontra na 18ª colocação e apenas uma vitória para tirar o Clube Esmeraldino, né, da zona de rebaixamento, já que o primeiro fora é o Corinthians, na 16ª posição,
com 4 pontos. Também soma uma vitória, mas o saldo de gols do Goiás, né, foi para o espaço após essas duas últimas partidas. Então apenas com digamos, se tiver um empate e o Cuiabá e o Corinthians levar uma goleada, o que eu acho pouco provável, né, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então uma vitória daria um pouco mais de tranquilidade, até porque a gente começa a ver as 4 equipes que hoje estão dentro da zona de rebaixamento tendo que buscar um quinto, uma sexta equipe, que nesse momento ainda parecem um pouco indefinido, né? Porque eu diria que o Cuiabá, Goiás, Curitiba e o América Mineiro são os apontados iniciais, né? Como os principais candidatos ao rebaixamento, e aí você precisa buscar um outro time, né? Ali para jogar para dentro. Será que vai ser o Corinthians, o Bragantino, o Vasco, o Bahia, não sei, o Grêmio, né? Que vem numa derrapada grande também nas últimas rodadas, o Santos, enfim, algumas incógnitas ainda, mas o mais importante é fazer a sua parte, pontuar dentro de casa, pelo menos continuar a sequência, né? No mínimo um empate, o Goiás precisa buscar nesse jogo diante do Botafogo, já que a sequência é muito dura e você ficar sem pontuar é ainda mais perigoso. Para falar aqui um pouco mais a respeito desse time do Botafogo, como eu estou gravando esse vídeo ainda na sexta-feira, né, para sair o mais rápido possível, né, esse pré-jogo no final de semana, eu ainda não tenho uma confirmação se o técnico português Luiz Castro vai poupar alguns jogadores ou não. O que eu posso comentar em relação às principais características dessa equipe, que como eu falei, soma aí 5 vitórias, né, nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Botafogo de novo começando a Série A muito bem, agora a melhor, né, dentro da sua história, conseguindo essa pontuação incrível de 15 pontos. Em relação à última escalação, né, vou colocar aqui para vocês também observarem, na goleada diante do Corinthians por 3-0, Lucas Perry ali no gol, o de Plácido na lateral direita, os dois zagueiros muito bons, né, o Cuesta e também o Adrielson. Lateral esquerda com o Marçal, meio de campo com o Gabriel Pires, o Marlon Freitas, né, aquele mesmo ex-Atlético, lá no ataque o Carlos Eduardo, né, um jogador mais ele fazendo essa função como camisa 10, o Vitor Sá pelo lado esquerdo, o Júnior Santos pelo lado direito e o Tiquinho Soares, né, o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro com os 5 gols, jogando um pouco mais centralizado. Como eu disse, como o Botafogo tem essa partida no meio de semana contra o Atlético Paranaense, ainda fica uma incógnita, mas eu não acho que o técnico português, o Luiz Castro, vai, por exemplo, colocar vários jogadores reserva nessa partida contra o Goiás. Acho que vai sim rodar uma ou outra peça, principalmente ali no meio de campo, talvez na lateral direita, um ou outro nome ali na ponta direita também, mas essa base forte, né, as últimas partidas, por exemplo, os dois zagueiros, o Marçal na lateral esquerda, o Vitor Sá, o Carlos Eduardo, o Tiquinho, acho muito difícil, né, mudar nessa base. Então é sim um elenco muito qualificado, que busca principalmente uma saída de jogo interessante, não é aquele time que fica com a posse de bola o tempo inteiro, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, né, foi bem equilibrado, apesar da goleada do Botafogo. Mas diferentemente do Goiás, o Botafogo ele faz os gols nas suas oportunidades, é um time que já vai para cima e busca principalmente a inversão de jogadas. Então, como eu falei, esse lado direito do campo do Goiás, com o Dieguinho e o Maguinho, precisam ficar muito atentos, né, o Lucas Alter também fazendo bem a cobertura, por conta principalmente do Marçal, esse lateral esquerdo que bate muito bem na bola, né, em cobrança de escanteios, faltas e também em levantamentos, e o Vitor Sá com bastante velocidade. O Botafogo ele busca a inversão de jogadas o mais rápido possível, sempre pelo lado oposto, então isso é algo muito perigoso. Às vezes a zaga do Goiás fica muito atenta apenas do que está acontecendo naquele determinado espaço, né, da região da bola ali no gramado, e acaba esquecendo nessas invertidas. Vai ser um jogo sim muito complicado. Na saída de bola, geralmente o Tietê é esse principal jogador, tem essa qualidade para sair jogando, rodando, enfim, essa boa movimentação, e o Tiquinho Soares, que também é um excelente jogador na parte principalmente de finalização, jogador muito ágil, né? Não é aquele camisa 9 que fica ali apenas dentro da grande área esperando bola, muito pelo contrário, gera bastante espaço também, mais um outro ponto para ficar atento. E se a defesa do Goiás também vem levando muitos gols de bola aérea, o Botafogo tem os dois zagueiros, né? Uma arma muito perigosa nesse sentido, tanto o Adrielson quanto também o argentino, né? O Vitor Cuesta, para esse duelo dentro de casa. Um outro ponto que o Goiás pode colocar é que o Botafogo ele vinha sofrendo principalmente com a falta de intensidade no meio de campo, ou seja, o jogador do adversário que estivesse com a posse de bola, como o Botafogo ele trabalha com as suas linhas muito avançadas, né? Às vezes faltando um pouquinho ali de marcação, de pegada, conseguindo, por exemplo, visualizar um passe por cima da zaga, um lançamento ou algo nesse sentido. Se o Goiás conseguir imprimir aquela mesma intensidade no meio de campo do jogo contra o Internacional, contra o Corinthians dentro de casa, pode sim conseguir explorar esse ponto negativo, né, do Botafogo. Enfim, com muitas correções, o time foi pegando confiança no decorrer do campeonato, mas algumas peças, né, que o técnico Emerson Ávila vai ter que estudar. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também para esse duelo. O Goiás que tem uma vantagem muito grande, né, do jogo no histórico contra o Botafogo. Vou passar aqui rapidinho para vocês. 46 partidas na história, com 23 vitórias do Goiás, 9 empates e outras 14 vitórias
do Botafogo, né? O último jogo, justamente na Serrinha também, aquela derrota dolorida, né, do Goiás por 1-0 já na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas anteriormente a isso, o Goiás venceu lá no Engenhão por 2-1 na mesma Série A do ano passado, empatou na Serrinha também por 1-1 na Série B de 2021, na Série B também naquela mesma temporada, vitória no Rio de Janeiro por 2-0 e o último jogo com vitória do Goiás em Goiânia, né, diante do Botafogo, lá no Brasileirão de 2020, 2-0 para o Goiás, gols do Rafael Moura e do Fernandão, né, se eu não estiver enganado, naquele jogo também, já na reta final do Brasileirão. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo nos comentários, lembrando, né, que teremos o pós-jogo também por volta ali das 9 horas, 9 e pouquinho da noite, já soltando aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e conferir o nosso apoiador aqui também, a Sorte que eu bet, para você palpitar na rodada do Campeonato Brasileiro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!